Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo a Clara que faça a nossa abertura com a prece. Fique à vontade. Graças a Deus, então, meus irmãos, primeiramente vamos agradecer aos nossos mentores espirituais pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. E vamos nos concentrar, tentar harmonizar nossas mentes, nossos corações, para podermos aproveitar ao máximo possível todos os ensinamentos e conhecimentos que nosso irmão trará para nós essa noite. Hoje teremos um estudo bem aprofundado de personagens muito importantes da história, que realmente, para nós que somos espíritas, esse conhecimento será primordial. Conhecermos realmente como foi a vida de cada um desses personagens que admiramos tanto. Então, que Jesus possa nos abençoar, que o Conselheiro ilumine nossos caminhos, abençoe nossos lares, nossos familiares, os irmãos que aqui estão conosco, aqueles que não puderam estar, mas que com certeza estão presentes em nosso pensamento. Agradecer pela união, né, que pudemos fazer para beneficiar, levar uma sintonia, uma vibração positiva para a nossa Cristina, que saiu bem da cirurgia, o marido da nossa irmã Sônia. E agradecer pela oportunidade de estarmos juntos agora, nesse momento, e pedir a Maria que nos encaminhe, que nos conforte nos corações. E permita, Jesus, nosso Mestre, que nós possamos iniciar nossa reunião com a mente aberta e o coração cheio de carinho e de amor para podermos ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Clara. Hoje, então, temos a página de responsabilidade do seu Air. Boa noite aos nossos irmãos do Caravana do Conselheiro e do discípulo de José de Abreu e a todos que estão participando do estudo da noite. Grato pela oportunidade de podermos contribuir e estudarmos juntos essas lições. O livro que é objeto de estudo das quartas-feiras é o Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem que iremos estudar essa noite foi recebida na reunião pública de 5 de 6 de 1961, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, que é de número 36 e tem o seguinte título: Lei do Mérito. Essa mensagem faz referência à primeira parte, capítulo 8, itens 15, do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo ou a Doutrina dos Espíritos. O 8º capítulo trata da criação dos anjos ou espíritos puros e vai nos explicar se houve ou não a criação de espíritos perfeitos sem passar pelo processo evolutivo, em detrimento dos demais que terão que passar por todas as etapas que os levarão em algum momento a concluir o caminho da evolução. Aqui faremos duas perguntas. Se assim fosse, onde o mérito desses espíritos que saíram das mãos do Criador e já concluídos, perfeitos? E a segunda é, onde estaria a justiça divina? No final do nosso estudo, os irmãos poderão responder para si mesmos. Precisa dar resposta para nós. O capítulo 8º tem como subtítulo Os Anjos segundo a Igreja, a Reputação e os Anjos segundo o Espiritismo. Então, vamos ler as mensagens e deixar que Emmanuel nos mostre a pertinência dessa lei didática pela qual deveremos pautar as nossas existências. Então, a primeira é Lei do Mérito. Se presume que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências
da religião e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado. Leonardo da Vinci, semiparalítico. Colombo, em desvalimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu Galilei, escarnecido. Bering, faminto. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Newton, privado da visão. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. Joule, inválido. Fourier, esmagado sobre as rodas de um carro. Lilienthal, um desastre de aviação. Pavlov, cego. Gandhi, varado a tiros. Gabriela Mistral, cancerosa. E se gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens, também sofrendo e lutando junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativa ou exceções. Toda glória tem preço, e a lei do mérito que ninguém escapa. Emmanuel, texto extraído da primeira edição desse livro. O mérito é como a luz, por si só, resplandece, nos diz Casimiro Cunha. E Emmanuel nos fala ainda: se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. No livro Caminho Espírita, autores diversos, encontramos a seguinte comunicação com o título, também de Emmanuel, Mérito. No critério de números, companheiros, o merecimento por fator de facilidade e sublimação decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamarmos confiança no Senhor a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante conquista de sombra ao calor da reforma íntima para que se converta em luz de experiência, à maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Por mais vigorosa a expressão de nosso conhecimento, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleva o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. As próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atinge a meta se desertarem dos trilhos. Aviões quais palácios voadores tombarão em desastre se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. De certo que a bondade divina brilha em toda parte, entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente, subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Não queremos mérito sem esforço.
como nos disse Emmanuel. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Tem glória, toda glória tem preço. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. Aí surge o pulo do gato de Kardec e dos espíritos da codificação. A proposta espírita é diferente. É uma proposta que conjuga a ideia de mérito e a ideia de misericórdia. Alia justiça com amor. Mérito na lei de ação e reação, na necessidade de reparação do ato que prejudica o próximo pelo próprio autor, na colheita livre, mas que tem a semeadura obrigatória, enxergando uma lei de causa e efeito na qual erramos e aprendemos. Segundo Emmanuel, Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ideias estampadas nas próprias obras espíritas, nos romances e narrativas do plano espiritual, e que eleva a ideia de justiça a outro patamar. O mérito é pedagógico, permite ao espírito aprender e crescer com erros e acertos, tornando factível o conceito da vida eterna. Não importa, nesse sentido, o punir, e sim o crescimento, a luta na justa interrogação do livro dos Espíritos. Onde estaria o merecimento sem a luta? Entretanto, Deus é amor e assim também é a sua lei. O que seria de nós sem a misericórdia divina? É necessário compreender a fragilidade da criatura humana e a sua luta para superar seus desafios diários. A obra evangélica transmite essa compaixão em várias passagens, nas quais Jesus mostrou que conhece bem a natureza do Espírito encarnado, suas fraquezas e possibilidades. A palavra misericórdia vem da fusão das palavras miserere, ter compaixão, e cordis, coração, ou seja, um novo olhar da realidade com amor no coração. A misericórdia é o complemento da mansuetude, e ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Amor com equilíbrio, pois o perdão das ofensas não implica em abandonar o conceito de justiça e a ideia de que o espírito necessita aprender para crescer. O psicólogo Erich Fromm tratou bem da questão dessas duas grandezas quando se referiu ao equilíbrio entre o princípio paternal e maternal, representando o segundo pelo amor incondicional, sem recompensa, e o primeiro pelo amor em razão dos próprios méritos. Deus tem os dois princípios em harmonia. Ama seus filhos incondicionalmente, mas exige deles compromissos com o seu crescimento espiritual na medida de sua capacidade. Esses princípios permeiam toda a evolução da humanidade. A graça, por esse prisma, seria fruto de um Deus carente e sequioso de servidores para adorá-lo, como eram os deuses da antiguidade, que inspiraram alguns desses paradigmas. Voltamos aos deuses antropomórficos. Essa visão teológica tornaria valores como respeito ao próximo, trabalho e justiça sem sentido. O mundo seria um paraíso da inanição, com todos à espera dessa graça, como ocorreu concretamente na Idade Média, em espetáculos de hipocrisia e de miséria moral. Não se trata só de uma questão de justiça, de punir, e sim uma questão pedagógica, de evolução, de crescimento e aprimoramento com necessidade intrínseca do espírito. Que graça teria sermos criados apenas para escolher um caminho que muitos não têm acesso, para sermos salvos de um pecado que não cometemos por circunstância ao bel prazer da divindade. Assim, no paradigma espírita, para todos é possível crescer nas diversas roupagens reencarnatórias. Eles esvaziam-se do instrumento de poder e caminham exclusivamente, pois a justiça, o mérito se faz para cada um,
mas tem como fiel da sua balança o amor, a misericórdia divina, que com seus múltiplos acréscimos nos conduz diante das provas duras da existência para cada dia recomeçar. O Espiritismo, como se propõe a ser uma doutrina libertadora de amadurecimento e evolução de espírito, nos aponta o crescimento espiritual pela construção de nosso caminho com os outros, convivendo e vivendo, amando e sendo amado, errando e tentando acertar, mas sob o olhar de um Pai amoroso que vela por nós, ajudando por outros espíritos como nós. Publicado na revista eletrônico Consolador, Kardec escreve em comentário ao item 964 de O Livro dos Espíritos o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Em escala. Tudo o que nos acontece na vida atual, absolutamente tudo, sem exceção, está de acordo com a chamada lei de merecimento. Essa lei nos mostra que toda a nossa vida está exata e matematicamente da forma como nós a merecemos. Ela está em total e plena concordância com o que criamos em nosso passado, com aquilo que fizemos, sentimos e pensamos. Nada pode acontecer se nós não tivermos um merecimento em relação àquilo. Todas as experiências que vivemos são regidas por essa lei natural da vida, de acordo com o seu merecimento, de acordo com as experiências que o nosso espírito necessita para o seu adiantamento, desenvolvimento e elevação espiritual. A doutrina espírita sempre parte do pressuposto de que Deus é justo e bom e misericordioso. Ele usa a justiça como misericórdia e tudo o que acontece merecemos, ou por aquilo que fizemos, ou por aquilo que solicitamos experimentar nessa existência. O Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corpóreo. Se a sua colheita não é satisfatória, observe a semeadura. Muito do que acontece conosco hoje, merecemos por aquilo que fizemos, quer seja em existência passada ou mesmo nesta, consideramos que fizemos nossas escolhas. Nós somos consequências das nossas escolhas, certas ou erradas. Quando a coisa não está dando certo, pode ser consequência de uma escolha feita nessa tua existência. A maior das consequências plantamos e colhemos nessa existência. Deus permite tudo. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, mas tudo o que fizermos tem consequência. Se não nesta, será em outra existência. Mas não há nada injusto ou cruel. Encerrando o nosso estudo, vamos analisar o item 15 desse último subtítulo, que fecha os comentários de Allan Kardec e nos diz o seguinte: assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e pelo próprio mérito. Todos, enfim, são os filhos das suas obras.
assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Agora, nós já temos subsídios para respondermos àquelas duas perguntas. E para entendermos aquela primeira página, aquela primeira comunicação de Emmanuel, né? Quando aqueles espíritos primeiros passaram por todos aqueles sacrifícios e aqueles outros, já no final da página, que desencarnaram já com uma condição mais favorável, mas passaram por todas as consequências das suas vidas naquele momento. Então, tem agora aqui a condição de nós podermos responder que Deus não cria espíritos privilegiados. Ele nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis. Vamos trilhar as nossas trilhas na nossa encarnação e vamos ter o merecimento daquilo que fizermos. Então, deixo a palavra aí para a nossa irmã. Se a senhora quiser, nós podemos fazer a prece e abrir para o nosso encontro. Eu preferi não fazer muito comentário e deixar que Emmanuel e Kardec falassem. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, né? A nossa prece final, e depois a gente deixa aberto para as colocações, reflexões. Então, vamos, nesse momento, nos unir em pensamento, em sentimento, e agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, estudando o seu Evangelho de amor através da nossa querida doutrina dos Espíritos. Senhor Jesus, envolva todos nós que aqui estamos no seu amor, fortalecendo o nosso propósito no bem, iluminar os dirigentes da casa do conselheiro nesse trabalho de amor ao próximo. Mestre amado, te pedimos ainda pela paz no nosso Brasil e que essa paz se passe em cada um de nós. Que assim seja. Passamos a palavra para você, Valéria. Graças a Deus. Muito obrigada, senhor Air, sempre trazendo para nós, né, assim, bases teóricas da doutrina, fazendo assim o tema ficar bem colocado, né, no sentido da gente ter essas bases fortes da nossa doutrina, da razão, daquilo que Kardec nos trouxe. Essa questão da lei do mérito, eu fico sempre pensando que a gente tem que se desprender, né, mais uma vez, da questão material. Se a gente olha pelo lado material, a gente fica naquilo, né? Quantas vezes eu também faço isso, né? Ah, fulano não merece isso, fulano não merece passar por isso. Então, porque a gente está ainda preso no aspecto material. Mas, na verdade, sim, diga. A lei do mérito, materialmente falando, ela não é, vamos dizer assim, igual à lei do mérito olhando pela parte espiritual. Ela pode ser, inclusive, burlada, né? Falando materialmente, né? Você vai ter um cargo, vai ter alguma coisa na vida. Pelo mérito, quando você tem o QI alto, né, quem indica essa lei do mérito, ela não faz efeito, vamos dizer assim. Exato. Então, a minha reflexão estava justamente nesse sentido. Mais uma provocação também, né? Fica aberto quem quiser complementar, continuar o debate, que eu acho que é muito interessante o tema, né? Fiquemos à vontade aí, é só abrir o microfone. Muito obrigada, seu Air, por o senhor ter sempre um estudo profundo, com muita pesquisa, como a Valéria já colocou. É muito bom ouvir o senhor, ver seu empenho em pesquisar, em trazer esclarecimento a todos nós. Realmente, o que sempre me encantou quando eu descobri a doutrina espírita foi quando ela me apresentou esse Deus justo e bom. Porque até então eu não conhecia esse Deus justo. E eu acho que isso realmente é tudo e nos dá toda a base para nós entendermos o que passamos,
o que deveremos passar ainda, onde ele mostra que Deus é justiça pura. Ele realmente consegue ver a nossa alma, ver a nossa intenção, e ele aplica a justiça pura, sem barganha, né? Não é o Deus da barganha, que até então era aquele Deus que a gente abarganhava com ele para conseguir alguma coisa. E na realidade a doutrina espírita nos traz esse grande presente de mostrar que Deus é justo, que tudo depende exclusivamente de nós, do que fazemos da nossa existência, do que fizemos anteriormente, do que estamos neste momento fazendo dela. E isso para mim é tudo. A certeza dessa justiça e da bondade de Deus. Porque misericórdia, tudo bem, acho que é até mais fácil. Agora, ser justo, dar a cada um, que realmente cada um conquistou, lutou e fez por onde conseguir, é o mais difícil, principalmente no nosso mundo. No plano físico, a gente não vê essa justiça assim, né? Então, é isso que me encanta muito. Muito obrigada, Soy, por essa noite. Tem que agradecer, é um prazer. Quando a gente fala sobre mérito, é uma coisa muito interessante, né? Porque que mérito? O que será? Que mérito é esse que a gente recebe? A gente sabe que Deus é justo e bom, mas a gente não tem noção do que é um mérito. Aí a gente faz refletindo, olha a tua vida atual, se hoje a sua melhor performance do que você já teve na vida é a que você está hoje. E que situação que você se encontra agora na vida? Esse é o seu mérito do passado. Hoje você teve a oportunidade de reencarnar. Isso é um grande mérito, é uma grande oportunidade. Então, acho que o maior mérito que a gente tem de Deus é a oportunidade da reencarnação, para que a gente continue nosso crescimento, nosso trabalho, né? E aproveitar a oportunidade para compreender as leis divinas, porque quando a gente compreende ela um pouco, tudo melhora. Porque entender, ler, tomar conhecimento é uma coisa. Sentir essa lei, porque quando a gente sente, a gente executa e a gente começa a botar ela intrínseca em nós. Aí a gente entende Deus. Aí a nossa vida fica muito melhor, nosso trabalho melhora, a nossa visão do mundo melhora, e aí a gente cresce. E aí a gente está construindo um novo mérito para a próxima encarnação. Realmente, essa versão de que Jesus teve aqui para nos orientar, ele é a rota, e que Deus dá esse mérito para nós, é maravilhoso, né? Aí que a gente vê a justiça divina agindo em pleno vapor, e a gente às vezes não se dá conta. Seria a meritocracia divina, né? Essa não falha. Oi, seu aí, eu não entendi. Porque seria a meritocracia divina, essa não falha. A lei do mérito divino não falha, né? Não A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo o que fizer, né? Temos o livre-arbítrio que escolhemos, mas somos responsáveis pelo que escolhemos. Exatamente. Como ele falou ali, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos falhar nessa nova oportunidade. Claro. Nós tivemos o mérito da última encarnação de estar aqui de novo. É que a gente A aprende... gente acha que a reencarnação é para a gente sofrer. Não, A gente aprende com erros e acertos. Né? Exatamente. A reencarnação é para a gente progredir. Agora, errar é como o senhor falou, a colheita é livre. Então, errar é fruto do seu próprio trabalho. Mas, às vezes, a gente se percebe errado e se acerta depois. Isso faz parte do crescimento. Agora, o erro, quando você pega ele como exemplo e se corrige, ele também é didático. Muito didático.
Eu acho interessante essa questão do erro. Eu até comentava isso desde quando a Raquel era pequena, né, que tinha os erros na escola. Geralmente, aquilo que você erra, você não esquece mais. Aquilo que você acerta, às vezes até passa. Eu sempre falava assim, olha, aquilo que você errou, porque aí você vai atrás, por que que eu errei? Por que que eu fiz isso? E aí você passa a acertar dali para frente e não erra mais. Eu acho que a gente trazendo isso para a nossa vida, né, uma coisa assim didática, estou falando de escola, mas a gente trazendo, a gente percebe isso. Na verdade, o erro faz a gente refletir, faz a gente crescer muito mais, às vezes, do que o acerto. O acerto acaba a gente banalizando, às vezes, né? Não deveria, Ele mas te depois deixa acontece. vigilante. Ele te deixa vigilante. Em termos espirituais, o erro nos traz a reencarnação didática, né? A reencarnação que você vai aprender a não errar, ou melhor, a errar menos, né? É como aquela questão aquela frase que dizem, né? Que a cura sempre está na doença. É verdade. Que a doença aparece para chamar a atenção da gente de que alguma coisa está errada. Só que essa doença nem sempre é só no corpo físico, ela também é no espírito. Às vezes a gente está com um sentimento doente, a gente está com a nossa empatia doente, a gente às vezes está com a nossa humildade adoecida, e aí a gente passa por algumas situações que é onde entra a justiça de Deus na questão do merecimento. O merecimento nem sempre é uma coisa boa que vem para a gente, que a gente está merecendo. Às vezes é uma coisa triste, uma dificuldade que você tem que passar. Você teve merecimento para aquilo, porque Deus é justo, para que aquela doença, aquele momento difícil que você está passando, te leve a refletir, te leve a fazer como Santo Agostinho, deitar a cabeça no travesseiro à noite e repensar tudo que foi feito durante aquele dia, para ver se no dia seguinte, se você tem como entrar em contato com os seus erros novamente, para poder a questão da misericórdia, se desculpar, se perdoar, pedir perdão pelos erros, né, que a gente comete. É bem profundo esse estudo. Quer dizer, justiça divina, merecimento e mérito. Bem interessante. O Emmanuel fala aqui na página dele, né? Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativa ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do merecimento que ninguém escapa. Então, a lei do merecimento, a gente vai ter que passar por ela, queira ou não queira. Ou merecimento, como a senhora falou, de coisas positivas, ou merecimento daquelas coisas negativas que aconteceram. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Dona O jeitinho é só brasileiro. O divino é a meritocracia mesmo. Eu não diria, Nós acostumamos tanto com esse jeitinho, viu, que dona a gente esquece que está na escola. Eu não diria que o jeitinho é brasileiro, não. O jeitinho é do ser humano. Isso aí, né? O brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de se adonar de algumas coisas. Esse jeitinho nosso é uma coisa assim que em todos os setores da sociedade a gente vê a pessoa tentando entrar por esse caminho. Mas nós que já estamos na escola, espiritualizando, né? Nossos espíritos, a gente já vê a diferença. E com certeza, se a gente não esquecer que está na escola, que é aluno, e que com certeza ainda vamos errar muito, muito. Mas cada vitória também é aquele ganho. Aí a gente precisa saber administrar tanto o erro quanto os acertos. Porque quando a gente erra, ensina, e quando a gente acerta, ensina também. Somos alunos e professores na escola e na vida. A vida é a nossa escola diária, o tempo todo, né? E isso é maravilhoso. Muito obrigado, senhor. Amiga.
Estamos no finalzinho, aí já partindo para um minuto final. Mais uma vez, seu Air, muito, muito obrigada. Seu estudo é sempre maravilhoso, porque o senhor traz esse conteúdo todo que nos estimula, né? Eu acho que o senhor nos dá assim, um estímulo, né? Para pesquisar, para aprender, para refletir, para correr atrás, né? Muito obrigada mais uma vez. Amanhã, no presencial, quem puder, na Casa de Conselheiro, e quarta-feira estamos aqui com Leila, né? Na quarta-feira que vem. Obrigada a todos, muito boa noite, que já vai dar um zoom. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho. Boa Tchau, noite tchau, a gente. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Beijo noite. para todos. Que Paz Jesus e bem. abençoe a nossa noite.